Olá, meu irmão, minha irmã, 24 de janeiro, sexta-feira, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Uma alegria acolher você aqui para a nossa homilia diária, acolhendo você que me encontra também pela primeira vez e já te convidando, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, comentário, deixa aqui no nosso vídeo também. Vamos ao evangelho de hoje, Marcos 3, do 13 ao 19, e diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos aqui no evangelho de hoje a escolha dos 12 apóstolos. Jesus tinha as multidões, tinha um grupo já que evoluiu de multidão para um grupo de discipulado, de discípulos mesmo de Jesus, e entre os discípulos ele vai escolher 12 apóstolos. Apóstolo significa enviado, testemunha de alguém, né? Alguém que tem autoridade para representar o outro. E ele escolhe os 12. Diz aqui, subiu ao monte e chamou os que ele quis. Portanto, Jesus quis distinguir e separar para algo mais próprio do meio dos discípulos um grupo de 12. No simbolismo aqui das 12 tribos de Israel, né? Do povo de Deus. Mas foi Jesus quem quis que na comunidade cristã houvesse, naquela primeira, 12 que têm um vínculo maior com ele, uma missão diferente, né? E aqui está a imagem, então, do sacerdócio e da hierarquia da igreja. Jesus quis isso e orou por isso e escolhe, então, 12. E qual é a função própria do sacerdote? Ficar com Jesus e ser enviado para pregar. Veja, esses 12 têm que ficar mais perto de Jesus. E para ficar mais perto de Jesus do que os outros estão perto de Jesus, precisam renunciar mais coisas. É uma vida mais estreita. Para depois, mas depois do estar com Jesus, serem enviados a pregar com autoridade para expulsar o mal. Essa é a vocação do padre, essa é a vocação do sacerdote. E nós precisamos, queridos, mais do que nunca, rezar pela igreja, pelas vocações e pela santificação das vocações, pela santificação dos sacerdotes. A grande tentação da vida de um padre é não ficar com Jesus, querer ser como todo mundo é. É por isso que muitas vezes não tem nenhum ímpeto de pregar ou no ministério que exerce, não tem autoridade sobre os demônios, sobre os males, né, que tantas vezes assolam o povo e o próprio padre. É por isso que às vezes falta unção, porque a unção vem de uma proximidade com Jesus, mas proximidade com Jesus é algo que só vem depois de renúncias maiores, né? Mas esse evangelho não deixa de ser também para cada batizado. Quando nós somos batizados, quando a igreja nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos nós nos tornamos profeta, rei e sacerdote. Não no sentido ministerial, consagrado, mas no sentido de que todo batizado é sacerdote porque pode oferecer a Deus sacrifícios, orações. Então, você é casado, você é jovem, você também recebeu um pouquinho do sacerdócio de Cristo lá no seu batismo. Portanto, essa palavra é para todos nós. Jesus nos quis, nos deu o dom da fé. E Ele nos quer perto para enviar-nos para pregar, com um desafio na vida, o desafio da santificação. Porque quem não se santifica vai se desviando. E aí o evangelho de hoje termina muito triste. Eu vou até grifar aqui, não com o meu verde Palmeiras clássico, porque acabou, mas vamos lá. E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Meu Deus, que coisa triste, né? Judas não foi escolhido para ser o traidor. Aquele que depois o traiu. Porque nesse caminho foi ficando surdo à palavra de Jesus. Porque nesse caminho, diante daquilo que de Jesus ele não entendia, não compreendia ou até mesmo discordava,
se fez arrogante, presunçoso, ficou bloqueado a Jesus. De algum modo, Judas achava que sabia mais das coisas que Jesus, porque não teve a humildade de ir confessar a Jesus: Senhor, o Senhor me escolheu, mas eu tenho um problema grave há não sei quanto tempo com dinheiro. Lá no Evangelho de João diz, que todos já sabiam pelo meio do caminho que Judas era ladrão e roubava a bolsa das coletas. Veja, queridos, nenhum de nós foi chamado para entrar nessa lista triste dos iscariotes, dos traidores, mas isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer padre, com qualquer bispo. Se nós não zelarmos pela nossa vocação, se não zelarmos por essa unção do Espírito Santo que Deus prometeu a nós. A primeira leitura, se você acompanhar a missa de hoje, vai ser lá de Hebreus 8, do 6 ao 13, vai dizer assim: irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor. Jesus é uma nova aliança. E aí, ele vai retomar o profeta, o autor aos Hebreus, dizendo: eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente, gravarei no seu coração, serei seu Deus, serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o irmão precisa ficar dizendo ao outro: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Do menor leigo ao maior na hierarquia do clero, todos me conhecerão. Mas veja, essa aliança é feita dentro de nós pelo Espírito Santo. E para isso nós precisamos de vida de oração. E vida de oração é isso: ficar com Jesus, para depois ser enviado para o mundo, para a vida, e não se tornar o traidor. Mas ficar com Jesus passa pela renúncia, dos nossos apegos, dos nossos direitos, dos nossos confortos. Mas Jesus nos quer nesse lugar de proximidade. Portanto, rezemos hoje, queridos, a nossa prece, nos lembremos da igreja, rezemos uns pelos outros. Jesus nos quer a todos. Para alguns foi reservado um lugar mais estreito, de consagração e de missão, que é o sacerdócio, mas que o Divino Espírito Santo nos santifique a todos e nos preserve de nos tornarmos um traidor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.